Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus seja com todos nessa casa abençoada de Kardec e de Jesus. Esse ano, como nós comentamos desde o princípio, é a comemoração dos 150 anos do Evangelho do Cristo. Então, nada melhor do que a gente conhecer quem foram os discípulos, os apóstolos de Jesus. Está aí a ceia com os apóstolos, e se nós contarmos, nós vamos ver que o Judas não está aí. Por quê? Nós vamos ver no decorrer da palestra. Muito se tem perguntado onde viveu Jesus até os 30 anos, porque nós temos notícias de que ele, quando criança, foi criado como uma criança qualquer, só que Jesus era um ser diferente. Então, aos 12 anos, ele já vai na sinagoga e prega a vinda do reino de Deus, a boa nova, que não foi entendido por aqueles sacerdotes, só que ficaram maravilhados com aquela criança. Causava preocupação na sua mãe, que nós também não temos grandes notícias, porque para que ele crescesse, para que ele fosse o que ele foi, era necessário que os pais também se fizessem pequenos. Mas Maria tinha preocupações com ele, porque era uma criança diferente. Então, dos 12 aos 30 anos, muito se tem especulado, dizendo que ele poderia ter vivido entre os essênios, que eram estudiosos, que eram verdadeiros filósofos. Mas como poderia o mestre aprender com aqueles que sabiam menos? Deduz-se, então, que o Cristo trabalhou com o Pai desde criança até os 30 anos. Até os 30 anos. De 30 a 33 anos, ele pregou a Boa Nova. Nós sabemos também que entre os judeus tinha o costume de aprenderem um trabalho manual. E Jesus era carpinteiro, como seu pai, como José. Então, as primeiras pregações começou nos primeiros dias do ano 30. E ele vai à cidade convocar aqueles que deveriam colaborar com eles. E lá ele começou a falar. Tinha um sacerdote de nome Hanã, e o Hanã perguntou para ele: quais são os seus seguidores e companheiros? Já em tom de deboche. Jesus respondeu: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Porque Jesus não discutia, ele explicava. Então, nós vamos ver qual a diferença entre apóstolo e discípulo. Jesus estava procurando aqueles que iriam ajudá-lo. Os apóstolos são aqueles chamados seguidores, pregadores, exemplificadores da fé, enviados, todos eles muito simples, mas não ignorantes, não é? Eles eram espíritos preparados, vinham com aquela roupagem da simplicidade, mas trazia o conhecimento da verdade dentro de si. Era preciso que o Cristo acordasse dentro deles aquilo que eles vieram para dar testemunho. Discípulo é o mesmo que aluno. Jesus tinha 70 discípulos, além dos 12. Porque para todos nós que conhecemos um pouquinho do Evangelho, nós sabemos que quando um saía do trabalho, outro tomava o lugar. Então, por isso ele tinha não só 12, mas 82. Né? Os principais foram esses 12.
Simão. Simão, a quem o Cristo deu o nome de Pedro, e André, eram irmãos, filhos de Jonas. Eram simples pescadores na cidade pequenina de Betsaida. Jesus chegou até os dois irmãos que estavam pescando e fez o seguinte questionamento: quereis ser meus discípulos? Eles olharam o Cristo, como se o conhecesse há muito tempo, e responderam: Senhor, seguiremos os seus passos. Jesus continua e convida também a Filipe. Filipe também era de Betsaida, pescador como os outros, e o interessante de Filipe é que nós não ouvimos falar muito, mas ele era um grande médium, tinha todos os tipos de mediunidade, fazia grandes curas, e ocorreu com ele, inclusive, o fenômeno do transporte. Ele conversando com as pessoas, e de uma hora para outra, ele aparece em outra muito longe daquele lugar. Era um apóstolo que nós conhecemos muito pouco, mas vale a pena a gente ver nos Atos dos Apóstolos de Caibar Schutel, que ele explica um por um quem foram esses discípulos. Levi, o coletor de impostos de Herodes. Jesus também depois chamou Mateus, era de Cafarnaum. Jesus chegou até ele e perguntou: quereis vir comigo para receberes os bens dos céus? Ele trabalhava com dinheiro. Ele respondeu: Senhor, estou pronto. Nesse instante, Jesus já estava com 4 apóstolos. Ele pega os apóstolos e vão para a casa de Simão Pedro. Nesse momento, foi a primeira exposição da sua consoladora doutrina. Jesus conversa com os 4 e explica a que veio. Saindo dali, eles vão para a praça, que era ali perto do lago de Genezaré. E na praça, à tarde, uma multidão de homens e mulheres, analfabetos e simples de Nazaré, ouviram pela primeira vez notícias do reino de Deus. Tiago, o chamado maior, que são 2 Tiagos, um chamado Tiago maior e o outro Tiago menor. Tiago maior e João evangelista eram irmãos, e eles já conheciam João Batista. Por conhecerem João Batista, eles já sabiam da vinda de Jesus, eles já sabiam da importância de Jesus. Por isso, eles eram também chamados irmãos de Jesus. Então, Jesus tinha uma certa intimidade com esses jovens. Jesus chega e diz: filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? E eles que já o conheciam, que já sabiam, disseram: mestre, mestre, exclamaram felizes. E saíram dali correndo, eram jovens, e foram contar para a mãe, porque eles sabiam que alguns seriam escolhidos. Quando descobriram que eles faziam parte do grupo, foram contar para a mãe que tinham sido escolhidos pelo Cristo. Salomé, a mãe deles, a esposa de Zebedeu, ficou tão feliz porque Jesus ia ser o rei de um reino, só que ela pensava que era um reino na terra. Então ela disse assim, ela saiu correndo e foi ter com Jesus e disse: mestre, meus filhos foram convidados para trabalhar na sua obra. Então eu gostaria, Senhor, que quando fores rei, que eles sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda. Então Jesus responde para ela: você não sabe o que pede? E ele, com um sorriso, diz: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Porque ele ofereceria tudo para eles, mas o cálice, se eles estariam preparados para tal. E vamos ver até o final da exposição que eles estavam preparados. Não sabemos se sentaram à direita e à esquerda, mas eles estavam preparados. Passaram no teste.
Só que Zebedeu, o pai deles, estava muito preocupado com a situação. Eram jovens. E quando Jesus dá essa resposta, ele se preocupa como pai amoroso que era. Então, ele passa para Jesus essa preocupação. O que Jesus fala para ele? O que fizeram, que o povo fez de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos eles sofreram na mão dos homens. E todos eles foram enviados de Deus. O que Jesus queria dizer para ele? Os meus seguidores não serão diferentes. O final deles não vai ser um final diferente. E conforme ele foi passando os seus ensinamentos, nós vamos percebendo o que ele queria dizer. Então ele diz assim: o reino de Deus, Jesus diz, tem que ser fundado no coração das criaturas. Não é o reino da terra de que eu estou te falando, Zebedeu. Eu estou falando do reino do meu Pai, do reino de Deus, fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é a minha alegria, é o meu gozo. O sofrimento, ele disse para Zebedeu, já antecipando que ele ia sofrer na mão dos homens, é o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, o que ele expõe? Ele diz que a alegria dele era o trabalho e o sofrimento ele teria que suportar, porque ele sabia que a vitória seria de todos nós. Diz mais ainda, nossa causa não é do número, é a da verdade e do bem. Então, Jesus não estava preocupado com o número de prosélitos. Ele estava preocupado com aqueles que estavam preparados para recebê-lo. Porque, posteriormente, as pessoas amadureceriam espiritualmente e viriam um após outro. Ele sabia muito bem disso. Tadeu e Tiago Menor, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, pelo que nos consta ali no livro Boa Nova, Cleófas, Maria de Cleófas era parenta de Maria e eles eram de Nazaré. Por isso eles eram também chamados de irmãos do Senhor. Importante lembrar que a Maria de Cleófas, que deveria ser prima, né, de Maria de Nazaré, ela estava juntamente com Madalena na cruz, na hora do testemunho. Então, era essa Maria que lá estava, a mãe de Tadeu e Tiago. Tomé, filho de antigo pescador, era de Dalmanuta. Nós conhecemos muito esse discípulo, não é? Quando a gente não acredita muito numa coisa, precisa de ver para crer. E Jesus disse que era muito melhor se a gente não precisasse de ver para crer e tivesse fé realmente. Mas ele tinha essa necessidade. Bartolomeu também era de família laboriosa, trabalhadora de Caná da Galileia. Simão o Zelote. Zelote, nós vamos lembrar que Pedro também chamava Simão. Jesus deu o nome de Pedro. Tinha outro Simão, que era chamado de Zelote, o zelador. Era uma seita, ele fazia parte de uma seita que lutava pela libertação de Israel do jugo dos romanos. Era de Canaã. Judas, o Iscariotes. Esse era o único que ficava longe dessas cidades. Todos ficavam mais ou menos perto um do outro. Ele prosseguiu nos pequenos negócios, apesar de ser escolhido pelo Cristo como apóstolo, ele trabalhava assim como Levi, Mateus, ele continuou trabalhando como coletor. O Judas Iscariotes também continuou trabalhando nos seus pequenos negócios. O mestre, então, já tinha convidado os 12. Ele reúne esses 12 apóstolos em casa de Simão Pedro e dá as primeiras instruções do apostolado. Eu pensei, antes da gente continuar, eu gostaria que vocês soubessem que tudo que nós estamos falando, no final de cada pedaço, eu vou citando a obra. A Boa Nova,
É um livro, aliás, os 4 que eu vou citar agora, nós não podemos desencarnar sem ler, porque senão tem que voltar para ler, então é melhor ler nessa. Então, a Boa Nova, todos esses dados que eu peguei agora, são da Boa Nova, esses dados aqui. E também a nossa palestra inteira está calcada nesse livro. Ele não só tem o peso do livro, mas tem o peso do conhecimento, da sabedoria, Paulo e Estevão. Se nós quisermos saber dos apóstolos, ele é Paulo e Estevão. O terceiro é o Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, de Chico Xavier. E o quarto, Vida e Atos dos Apóstolos, que é do Cair Barchútel. Os espíritas mais antigos se lembram desse livro. Segundo meu amigo, eu sou patrimônio do Kardec. Então, como patrimônio, naquele tempo a gente estudava, daí o livro amarelinho, só que eu fui entender agora, porque tem muitas coisas que a gente lê como jovem e não entende. E depois, no amadurecimento, a gente vai entendendo. Então, ele reúne os 12 em casa de Simão e começa os primeiros ensinamentos. Não tomareis o caminho largo. Então, o que Jesus disse? Jesus falou em porta larga e porta estreita. O caminho largo é o caminho da perdição. A porta estreita, as dificuldades, são os da salvação. Então, nem tudo que se nos aparece como sendo uma coisa fácil é bom para nós, não é? Geralmente, as coisas conquistadas com mais dificuldade são aquelas que vão nos ensinar a viver. Por exemplo, o trabalho. Jesus, logo no começo, ele falou do trabalho, que a alegria dele, o gozo dele era o trabalho. Então, o trabalho é a coisa mais importante do mundo para nos manter saudáveis. No Livro dos Espíritos tem uma questão que perguntam para os espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, qual era o limite do trabalho? E a resposta é clara, o limite das próprias forças. Então, nós não devemos ter idade, esperar a aposentadoria. E eu que o diga, não espere. Eu já aposentei 2 vezes e continuo trabalhando. Porque eu tenho forças, tenho vontade, gosto de ensinar. Então, por que, meu Deus, lá fora e dentro da casa espírita, por que, enquanto nós temos condição de não trabalhar, por que não? Não é? Perguntado Jesus sobre o trabalho, também o limite do trabalho, Jesus respondeu, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, nós devemos trabalhar sempre. Então, Jesus diz que aquele trabalho muito fácil não é o ideal. O ideal é aquele que vai nos fazer crescer, aquele que nos vai dar realmente fundamentação para a verdadeira vida material e espiritual. Nós espíritas, nós temos como principal ponto a reencarnação. Então, nós sabemos que se nós trabalhamos muito e ganhamos pouco, é porque numa encarnação nós devemos ter abusado do lugar que nós ocupamos. Ou nós temos agora a necessidade de nos fazermos pequenos para que um dia nós sejamos grandes. Porque quando você ganha muito pouco, você tem que ser mais comedido. Você tem que se educar mais para as coisas. E o dinheiro que vem fácil, muitas vezes nós vamos ter que prestar conta deles com uma dificuldade muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo dizia nas dificuldades, a tudo dai graças, até no sofrimento. Então nós temos que agradecer sempre a Jesus, tudo, sempre, até o lugar que nós ocupamos no espaço, bom ou ruim, devemos dar graça. E que essa nossa experiência sirva para o nosso crescimento moral, intelectual e principalmente espiritual.
Então, interesses fáceis e inferiores, nós devemos passar ao largo. Né? Se alguém nos oferecer alguma coisa que não é importante e que provavelmente vai causar sofrimento a nós mesmos e a outras pessoas, fujamos. A estrada estreita é a estrada de sacrifícios pelo bem de todos. Não entrar em discussões estéreis. Isso é tão importante. No campo religioso, por exemplo, alguns irmãos nossos falam assim, olha, venha, Jesus precisa te salvar, você é uma pessoa boa. Então, por favor, venha para Jesus, né? Que Jesus salva. Não precisa de rótulo. Se nós aceitarmos Jesus, nós sabemos, ele já falou lá atrás, que não vai ser fácil. Não é? Não é fácil ser seguidor de Jesus. Não é fácil. E quanto à religião, cada um tem o amadurecimento necessário para aceitar e compreender, no momento certo, a religião. Então, não devemos forçar ninguém a mudar de religião. Aí nós poderíamos nos perguntar, e se a pessoa vem na casa espírita? Muito bem, recebeu a ajuda necessária? Se não estiver pronto, que volte para a sua igreja, para o seu momento de crescimento. É lá que é necessário. Então, Jesus disse, não adianta ficar discutindo. Apresenta, se aceitarem, muito bem. Então, nós não precisamos de ficar trazendo pessoas forçados, porque como fruto que não está maduro e apanhado antes da hora. Então, nós devemos ser colhidos a tempo. Muitas vezes, esse momento é chegado com sofrimento, com muita amargura, mas cada um de nós temos o nosso momento, porque nós podemos crescer pelo amor, pela dor ou pelo trabalho. É uma escolha nossa, é um amadurecimento nosso. Buscar as ovelhas perdidas em aflição, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que precisam da ajuda, então buscar essas pessoas e ajudá-los. Reunir-os de coração angustiado e dizer-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Quem é que podia dizer isso? De minha parte. Ele não estava, ele era a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só de mim, só através de mim, conhecereis do Pai a luz. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Só ele poderia dizer, eu sou, porque nós outros estamos. Ele era, ele é. Jesus disse ainda, curar os enfermos, limpar os leprosos, curar os obsidiados, que nós chamamos hoje, mas naquele tempo chamavam de endemoniados. E mais ainda, esse é um chamamento para todos nós. Jesus diz, fazei tudo isso e dai de graça o que de graça vos é concedido. Então, em nenhum momento, os dons que nós temos, que são usados para ajudar as pessoas, nunca pode ser cobrado. Porque Jesus recomendou que era para a gente dar de graça tudo aquilo que de graça recebemos. Não junteis nem ouro, nem prata. São supérfluos, nós não precisamos disso. E eu pensei, eu estou falando aqui agora, hoje, amanhã, eu posso ser convidada pela Dona Morte e retornar. Não é? É assim que acontece. E me lembro de uma passagem daquele homem que encheu os celeiros, uma passagem bíblica, que encheu os celeiros. E o que ele falou? Minha alma, agora você pode descansar em paz. Os celeiros estão todos cheios. Aí, o que acontece? Alguém disse, nécio, louco, esta noite levarão a sua alma.
Então, nós temos que preparar o nosso alforje, preparar a nossa mala com aquilo que nós fizermos de bom, nosso próprio benefício e em benefício do outro. O amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. O fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Essa é a regra áurea, é a regra de ouro. O dia que nós compreendermos Jesus, nós não teremos mais doenças, já não haverá mais maledicência, já não haverá mais guerra, e ninguém quererá colocar mais adiante do outro, querer o lugar do outro. Então nós temos que nos preparar para a nossa grande viagem. Nós tivemos a notícia, ontem à tarde, nós estávamos aqui dando curso, do nosso querido ator, não é? O José Wilker, que estava bom, trabalhou, como disse um outro ator, foi o último dia dele como diretor numa peça. Ele dorme e quando a pessoa que fazia companhia para ele foi chamá-lo, ele estava morto. É assim que é. Nós não sabemos, jovem, 67 anos. Eu quero ver alguém falar que alguém de 67 anos, nos dias de hoje, é velho. Não é mais. Nós somos lindos, maravilhosos. Vide. Então, nós temos que nos preparar, não é? Nos preparar para a ida. E essas pessoas que trabalham com a arte, de uma maneira geral, eles são muito sensíveis, muito apegados às coisas espirituais. É interessante isso. E eu fiquei pensando, porque era uma pessoa que a gente admirava, nós admiramos muito, não é admirava, admira muito, não é? Uma pessoa carismática. E quando eu soube, meu marido fez um comentário, a morte ainda é uma coisa esquisita. Eu falei assim, muito sem graça. Porque a gente não vai ver a pessoa mais com aquele corpo físico. Mas o que ele fez vai ficar, não é? O que aconteceu no meu computador? Jesus disse mais: recomendo-vos a simplicidade das pombas e prudência das serpentes. Gente, firmes e fortes, porque olha, não, eu estou vendo aqui, mas tinha coisas muito interessantes para passar para vocês hoje. Então, nós temos aí a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Jesus disse, então, olha isso, com essa recomendação, nós temos que ser. Vai tentando até ligar, porque tem que mostrar umas coisas para eles. Gente, eu tenho que mostrar. Nossa, eu e meu marido perdemos uma semana para fazer. Perdemos, não, nós temos que ganhar essa semana, meu Deus do céu. Ele recomenda, então, a simplicidade das pombas, a educação, o respeito que nós devemos ter quando convivemos em grupo.
mas também a sagacidade, a hora de parar, não falar muito, para não cair. Nós não oramos o Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós caímos em ciladas por nossa própria língua, por falar muito. Então, muito cuidado. Vai passar inteira. Depois você vê. Gente, eu volto outro dia, porque não é possível. O que eu ia mostrar para vocês era muito importante, mas não faz mal. E Jesus diz mais. Isso daí fala, não preciso mais disso. Fala do sofrimento. Quando perguntam para Jesus a respeito do sofrimento, então ele fala, e o Emmanuel que nos dá essa explicação. Jesus disse: eu também vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Ele disse: ora, por quê? Se perguntado por que se nós vamos sofrer ou não. Se nós estamos no mundo de expiação e provas, Jesus veio para dar testemunho, para exemplificar, não que ele tivesse erro. Aí ele disse: eu não sou maior do que todos. Se eu venho, vou sofrer e vou dar testemunho, por que nós não? Então não adianta, minha gente, todos nós vamos sofrer, cedo ou tarde. Reencarnação explica tudo. Lei de causa e efeito. Está aí a justiça divina. Não temais, disse Jesus, empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que seguir os meus ensinamentos, então vão conseguir entrar no reino dos céus. Eu dou o meu aval, Jesus disse, e vocês estarão lá. Aqueles que seguirem diretamente. Aí vocês poderiam perguntar: escuta, e os que erraram, meu Deus do céu, vão ficar no fogo do inferno? Vai nada, não vai. Porque Jesus não disse que nenhuma ovelha se perderia, então ele deixaria aquelas que já tinham conseguido chegar lá e ia buscar aquela transviada. Só que aquela ovelha teria que passar por muitas coisas antes de ser recolhido com o resto do rebanho. Com o resto não, com o todo do rebanho. Quando eu estou no trânsito, eu leio: Deus é fiel. Quem tem que ser fiel somos nós, a Deus. Testemunharam a fidelidade a Deus e a Jesus. Todos os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes. Então, aqui tem uma passagem interessante. Lembram no começo da nossa fala, quando Jesus reuniu os 12 pela primeira vez? Todos ficaram embevecidos, ficaram numa alegria imensa, porque estavam ouvindo Jesus, da boca de Jesus, o que eles deveriam fazer, não é? Então, Judas ouviu. A hora que terminou, ele falou assim: mestre, mas para fazer um trabalho desse, nós vamos precisar de dinheiro. Nós vamos precisar de ter uma base. E segurando, ele trabalhava com pequenos negócios, segurando uma bolsinha. Então, naquele momento, ele faz a primeira coleta. Ele pega um pouquinho de dinheiro de cada um dos pobres dos apóstolos. Então, a primeira coleta foi lá. Aí Jesus deu um sorriso e disse, ele falou: a bolsa é tão pequena, mestre. Jesus disse: a bolsa é pequena, contudo,
Olha o que ele fala para Judas. Permita Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Isso é demais. Então, esses apóstolos compreenderam que a sua vida seria uma vida de trabalho para a difusão desse evangelho de amor. Era também uma vida de sacrifício, desapego das coisas do mundo, uma vida de dores, de sofrimento e de aquisição de tesouros que não perecem, luzes que não se apagam. Seriam atos de amor e sabedoria, tolerância e fé inabalável. Tudo isso está em Vida e Ato dos Apóstolos, de Caibar Schutel. Segundo Emmanuel, a lição 86. Os apóstolos todos tiveram dificuldades, porque Jesus estava praticamente sozinho. Claro, porque as pessoas não compreendiam, com exceção dos apóstolos, era uma dificuldade muito grande. E tinha as forças do mal, as forças destruidoras. E o mestre, no momento supremo, quando ele está na cruz, ele foi abandonado. Em vão os seus olhos procuram na multidão aqueles que ele amava, os seus beneficiados, os seus seguidores. Jesus procurou com os olhos os leprosos, os cegos, curados por suas mãos. Todos haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Simão Pedro, que era o discípulo amado, querido, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais ainda lhe fizeram acusações injustas. Tomé, depois da ressurreição, ainda exigiu do Cristo sinais. Jesus chamou e pediu para que ele colocasse a mão nos sinais dos cravos, porque senão ele não acreditaria. E Jesus disse: melhor seria se você não precisasse de sinais, que você tivesse realmente fé. Então, como eles foram, todos nós ainda somos crianças espirituais. E Jesus tem paciência conosco. Caibar Schutel dá uma visão romanceada dos apóstolos, mas eles eram homens falíveis e falharam. Mas depois desse susto que levaram, quando eles recebem, um dia a gente vem falar do Espírito Santo, que eles chamam do Espírito Santo, e eles falaram línguas, e vinham como se fossem línguas de fogo. Eles eram médiuns. Naquele momento, eles não precisaram de desenvolver a mediunidade, porque todos tinham mediunidade. O trabalho deles começa realmente depois da morte do Cristo. Eles entenderam Jesus depois da morte dele. Todos trabalharam em nome do Cristo. Todos fizeram um trabalho fantástico. E hoje nós vamos mostrar como essas pessoas, como esses apóstolos desencarnaram. Pedro, eu ia mostrar a forma como Pedro desencarnou. Nós entramos e pegamos os pintores famosos de todo mundo, dos museus do mundo, e todos eles têm as fotografias, os desenhos, os quadros, não é? De como cada um morreu. Pedro morreu em Roma, em 64 depois de Cristo, perseguido por Nero. Quando disseram para ele que ele seria crucificado, ele disse: não, eu não tenho merecimento do mestre, então, por favor, me crucifiquem, mas de cabeça para baixo. Tal, ele não se sentia no direito de morrer como o mestre morreu. Ele foi sepultado na Catedral de São Pedro, e a Igreja Católica se aproveitou e disse que ele é o primeiro, onde hoje é a Catedral de São Pedro, que ele é o primeiro Papa da Igreja, porque Pedro quer dizer pedra, e Jesus disse: e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja.
Então, por isso que é colocado dessa forma. Então, é bom a gente estudar a doutrina como ela é para entender. Que pena. André morreu na Grécia. A cruz de André era em forma de X. Quer dizer, além de crucificado, ao invés de colocar os 2 pés, ele foi aberto os braços e as pernas, e o seu corpo, depois da morte, foi levado para Constantinopla, e ele tornou-se padroeiro de Constantinopla. Está aqui o quadro. Tiago Maior, irmão de João Evangelista, foi executado em 43 depois de Cristo, por ordem do rei Herodes Agripa. Tiago Menor, observador das normas judaicas, morreu apedrejado por ordem do sacerdote Ananias. Neste livro, Paulo e Estevão, quando Paulo procura a casa do caminho, foi bem recebido por Pedro, mas o Tiago Menor criava alguns problemas com ele, porque o Tiago, ele ainda era apegado aos ensinamentos judaicos. Mas isto Paulo não compreendeu e o irritava de vez em quando. Mas era necessário, porque do contrário, eles teriam acabado muito antes de começar. Morreu apedrejado por ordem do sacerdote Ananias. Mateus, que é o Levi, ele escreveu o primeiro evangelho, pregou no norte da África até a Etiópia, onde foi morto. Filipe, evangelista com André, ele também pregou o evangelho de Jesus em torno do Mar Negro, foi morto na Frígia, também foi crucificado e apedrejado. Tomé o Dídimo, ou Gêmeo, fez o seu apostolado na Índia, também foi martirizado pelo rei Milapura, na cidade indiana de Madras. Foi morto a flechadas. Judas Tadeu, filho de Tiago, foi citado por Mateus em uma epístola, faz parte do Novo Testamento. Foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote. No quadro aparecem os dois sendo martirizados. Bartolomeu, chamado Natanael, no Evangelho de João, evangelizou na Armênia e morreu esfolado vivo. Esse quadro é impressionante quando a gente vê eles tirando a pele do corpo dele, não é? E ele morreu dessa forma, esfolado vivo. Simão o Zelote, dos seus atos de apostolado, nada se sabe. Está incluído na lista dos 12, em Mateus, Marcos, Lucas, Atos, morreu também crucificado. Judas Iscariotes. É importante que a gente veja isso. Nós estamos aproximando a época em que malham o Judas. O Judas não era ruim, ele era desavisado, não é? Ele foi enganado pelos sacerdotes. Com a crucificação do Cristo, ele se arrependeu. Então, ele suicidou-se por enforcamento. E houve uma pessoa que o substituiu. Lembram dos 70 que tinha? Esse um dos 70 era o Matias. E ele substituiu Judas no apostolado. Isso é importante. Então, sai um, tem que ter preparado outro para que se coloque no lugar. E ele foi colocado no lugar. E Judas, Maria, quando desencarnou, Jesus veio e disse para ela que a única pessoa que podia ajudar os suicidas, que é o pior crime que uma pessoa pode fazer é esse, é tirar a própria vida, seria ela com o amor de mãe. Então, em Memórias de um Suicida, nós temos lá a legião dos servos de Maria. É ela quem cuida dos nossos irmãos que perderam o gosto pela vida, e o sofrimento é inenarrável. E os reencarnes serão dolorosos, dependendo do tipo, todos eles, qualquer tipo que seja, geralmente tem reencarne doloroso. Maria também está na Boa Nova em Paulo Estevão. João Evangelista, irmão de Tiago Maior, autor do 4º evangelho do livro do Apocalipse, foi o discípulo amado de Jesus. Foi ele que Jesus, na hora da morte, que Maria falava, meu
meu filho, aquele sofrimento de ver o filho crucificado. E aí ele olhou com uma dificuldade, olhou para o João, para Maria, e disse: mãe, eis aí o teu filho, que ficaria cuidando dela. E disse para o João: filho, eis aí a sua mãe. Após a crucificação, ela vai para a casa de parentes. Depois, João ganha uma casinha muito pobrezinha num promontório em Éfeso. E ele vai buscar Maria e ficou com ela, cuidando dela até o seu desencarne. João continuou em Éfeso e ele morreu em idade muito avançada. Ele já não mais pregava. No Evangelho tem uma lição linda a respeito de João, porque ele não tinha mais forças. Então, ali no Evangelho está escrito assim: meus filhinhos, amai-vos. Então, ele ainda ia, quando os apóstolos estavam vivos, nas reuniões dos apóstolos, e ele dizia: amai-vos uns aos outros. E os apóstolos diziam: por quê que você repete a mesma coisa? E ele dizia assim: porque é preceito do Senhor. Então eu tenho que falar aquilo que é, o que é verdadeiro e o que é necessário. Lucas e Paulo. Quando Cristo nasceu, Lucas já tinha 12 anos e ele viu a estrela de Belém. Também o apóstolo Lucas e Paulo estão aqui. Quem tiver curiosidade, porque não pode, esse, agora sem brincadeira, esse livro, quem se diz cristão, quem se diz espírita, não pode deixar de ler. Agora eu estou fazendo propaganda dos cursos da casa. O cristianismo, então, veio, como disse Paulo, renovar o espírito, renovar o caráter, ensinar o amor, veio renovar os costumes, e seus apóstolos, no cumprimento de sua alta missão, não fizeram outra coisa senão trabalhar para que o reino de Deus venha a nós e Jesus Cristo possa ser por nós compreendido e continue a nos auxiliar em nossa ascensão espiritual. Que a paz de Jesus seja com todos.